e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Ainda bem que o meu preparo físico tá bom, viu? O Edson não deixa eu respirar. Eu entro no estúdio e ele já prega fogo. Vamos em frente. Hoje, terça-feira, nublada na região de Campinas. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola, falando em esportes para você, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani realiza, neste momento, o jogo treino contra o São Bernardo no Brinco. Após derrota para o Botafogo, o elenco se reapresentou ontem e deu início à preparação para o jogo contra o Palmeiras. Suspensos pelo terceiro amarelo, Diego Torres e Isaac são desfalques confirmados. Por outro lado, Kaique França volta a ficar à disposição de Matheus Costa. Após rebaixamento à Série A2, Ponte apenas cumpre tabela na última rodada contra o São Paulo no Moisés Lucarelli. Tricolor sondou a compra do mando de campo, mas a Federação Paulista de Futebol confirmou o duelo para o Majestoso. Único desfalque é o volante Tarek, expulso contra a Portuguesa no Canindé. José Martínez rompe ligamento do joelho e pode não jogar pelo Corinthians em 2026. Volante venezuelano se reapresentou com mais de um mês de atraso após problema na emissão do passaporte. Agora terá que passar por cirurgia no joelho. Neymar deve voltar a jogar pelo Santos contra o Velo no domingo. Camisa 10 pode ser preservado do jogo da próxima quinta contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Corinthians e Flamengo fecham um acordo pelo empréstimo de Alan até o final de 2026. Timão não pagará pela negociação, mas arcará com os salários do volante. Rádio Bandeirantes. 971021493. Estou aguardando a sua mensagem de texto pelo WhatsApp. E pelo YouTube você sabe, Rádio Bandeirantes Campinas, mande a sua mensagem pelo YouTube, que também ela vai já pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Hoje, abertura da terceira rodada do Brasileirão. Partida única envolvendo no estádio do Barradão. Vitória e Flamengo, 9h30 da noite. A rodada prossegue amanhã com Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Coritiba, Atlético Mineiro e Remo, São Paulo e Grêmio, além de Vasco e Bahia.
Já na quinta-feira tem Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Red Bull, além de Internacional e Palmeiras. Ontem, pelo Campeonato Gaúcho, o Juventude acabou se classificando para a semifinal ao derrotar o São José pelo placar de 3-2. Estão classificados também o Inter, que derrotou o São Luís por 3-1, o Grêmio, que derrotou o Novo Hamburgo por 1-0 e o Ipiranga, que eliminou o Caxias 2-0. O Ipiranga agora pega o Inter no sábado, serão 2 jogos, a ida no sábado, dia 14, a volta no dia 20, e o Grêmio vai pegar o Juventude, primeiro jogo neste sábado e o jogo da volta na sexta-feira, dia 20. Já pelo Campeonato Paulista, todos os jogos da última rodada da primeira fase no domingo, 8h30. Em Ribeirão Preto tem Botafogo e Capivariano, em Indaiatuba, Primavera e Noroeste, em Mirassol e Portuguesa, na Arena Barueri, Palmeiras e Guarani, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Novo Horizontino, na Vila Belmiro, Santos e Velo Clube, e no 1º de maio em São Bernardo e Corinthians. Neste momento, a classificação do Campeonato Paulista aponta Novo Horizontino, líder 16, já classificado, Palmeiras o segundo 15, já classificado, assim como Red Bull Bragantino 13 e Portuguesa 12. Brigando, Corinthians é o quinto com 11, Guarani o sexto com 11, o Botafogo o sétimo com 11, o São Paulo o oitavo com 10. Ainda com chances, o Capivariano, nono colocado com 10 pontos, o Santos o 10º com 9. O Mirassol ainda tem possibilidades, se bem que remotas, de classificação. A Ponte Preta já está rebaixada. Nesse momento, o Velo Clube também está no Z2, é o 15º com 5. Noroeste 7, Primavera 7, além do São Bernardo e do próprio Mirassol, brigam para permanecer na elite do futebol paulista em 2027. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos amigos aqui. Um abraço. A Ponte precisa contratar vários jogadores e de qualidade. Mas como fará isso com a fama de mal pagador? Marcel Grota. Boa pergunta. Porque o mercado, ele sinaliza justamente tudo o que aconteceu nos últimos 8 meses. Como a Ponte vai fazer, e não se trata de peso de camisa não, viu gente? Quem acha que isso é o suficiente, hoje não é mais assim, tá? Não é mais assim. Mas vamos torcer para que as pessoas da Ponte tenham criatividade e credibilidade no mercado para poder contratar, porque precisa. Uma pergunta aí para vocês. Mudaram 90% dos jogadores e o futebol continua pífio como no ano passado. Então não eram os jogadores o grande problema, e sim o técnico, certo? Muito me estranha o Elano, que foi jogador e técnico, não estar vendo isso. Adilson Souza. Até o presente momento, com esse elenco novo e reforçado, o Matheus Costa não conseguiu extrair desse grupo o que ele tem de potencial. Porque a gente só consegue assistir os jogos, né? Não assiste treino, então não dá para tirar uma conclusão do trabalho. Mas o que está sendo apresentado está bem abaixo da expectativa. Com esse técnico, o Guarani não vai longe. Hermenegildo. Tá bom. Sou Fátima Cacelli, de Santo Antônio de Posse. Primeiramente, quero te agradecer muito pela homenagem do meu aniversário ontem. Aproveito para perguntar: o que você achou da conquista do Palmeiras na Supercopa Feminina? Deus te abençoe. Muito obrigado, Fátima. O que eu achei? Eu não acompanho futebol feminino. Então, se você fizer uma pergunta, Carlos Henrique, o que você acha disso, com detalhe aquilo, eu não vou conseguir responder, porque eu não assisto. Eu não tenho tempo para poder assistir. Não é que eu não gosto. Todas as vezes que eu tenho tempo, que esse tempo é raro, né, pelas outras atividades também que eu tenho, eu dou uma olhada, mas com profundidade. Futebol feminino eu vejo quando a seleção brasileira está em campo, tá bom? Desculpa não poder te
te responder de maneira correta e técnica, tá bom? Obrigado, viu, Fátima? Carlos do Taquaral, acho que o técnico do Guarani bobeia colocar o Torres em campo, já estava pendurado, sendo que o Isaac também estava pendurado. Zé Carlos do Taquaral, você sabe que na hora não tinha pensado nisso, apesar da informação do Breno? Antes, durante e depois do jogo? Com 2 amarelados, né? Não, tomara que o Cachoeira entre e dê conta do recado, né? Não vai ser fácil. Mas foi muito inteligente a sua colocação aqui, viu? Se o Guarani não se classificar, o Matheus da linha na pipa, abraço, meu amigo Robson, é uma decisão do Guarani, né? É uma decisão do Guarani. Vocês sabem a minha opinião. Todos sabem, desde o ano passado. Mas é uma coisa que o Guarani tem que decidir, né? Eu não tenho que dar palpite nisso. Se o Guarani acha que o trabalho do Matheus é bom, isso é um problema do Guarani. Agora, o que está sendo apresentado está bem abaixo do que a gente esperava, né? Apesar dos 11 pontos. Aliás, que horário ruim essa última rodada do Paulistão, hein? Mesmo sendo carnaval, o horário é péssimo. Deveria ser às 18 horas, mas a TV manda, né? Edmilson, exatamente isso. A TV manda. O contrato do Matheus Costa termina ao final do Paulistão, confere. Se o Farney não demiti-lo, vai cair, abraçado com ele, e amargaremos mais um ano na Série C. É o Thiago que fala aqui. Eu desconfio que o contrato, eu não sei se foi prorrogado, vai até o final do Paulistão, mas eu não tenho certeza não. Só faltava a Macaca ganhar do São Paulo para ajudar o rival. Agora é hora de perder. Que é isso, cara? Toninho de Sumaré, você quer que a Ponte perca para poder, de repente, o São Paulo roubar a vaga do Guarani? Meu Deus do céu. Mas eu respeito sua opinião. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. De onde vem o maior problema do Guarani? Se olharmos para os técnicos que passaram por aí, de A a Z, não serviu ninguém. E a diretoria, com suas diretrizes, quem faz o pior trabalho? Carlos do Castelo. Você está colocando algo que tem muita lógica, né? Dentro da estrutura do futebol, entre as coisas menos importantes dentro de um clube, dentro as menos importantes, a escolha do técnico é a mais importante, porque é o comandante, efetivamente, do seu grupo, do seu trabalho. O clube vive do bom desempenho do time dentro de campo, fazendo pontuação, tendo desempenho. E quando você tem dúvida na escolha do seu comandante, normalmente não dá certo. Então, sabe o que me parece nos últimos anos? Tanto Guarani como Ponte, a Ponte menos, nesse aspecto menos, tem escolhido aí de uma maneira lotérica, né? Não respeitando o jeito que a torcida gosta que o time jogue, né? Você não pode desconsiderar o DNA do clube, cada um tem o seu. O Guarani tem o seu, a Ponte tem o seu, o Paulista de Jundiaí tem o DNA dele, o Corinthians tem o seu próprio DNA, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, não é? Cada um tem a sua característica. E quando você tem no comando do seu clube alguém bem intencionado, trabalhador, mas que conhece pouco de futebol, acontecem essas confusões. Eu não estou dizendo que agora, tá? Porque o Guarani tendo o Elano lá, eu acho que é um ponto positivo, na minha modesta opinião, não é? Eu não conheço a fundo o trabalho do Farney, não posso dizer. Agora do Marcelo eu estou vendo efetivamente dentro do campo que a coisa não está andando bem. Então essas escolhas é uma coisa muito relativa de você ficar pré-julgando ou julgando. Isso é uma coisa interna. Isso envolve o salário que o clube pode pagar, não é? O que o clube espera do treinador, o que o dirigente do futebol espera do treinador e tem como conceito, entre outras, e também o grupo formado. Porque não tem treinador competente sem grupo minimamente competente. Então é uma engrenagem. É uma engrenagem. Nem sempre ela funciona da maneira que deveria funcionar, né? Mas entendi sua colocação aqui.
Vamos lá, eu quero atender aqui o Carlos Lemos Matozinho, nosso pole position pelo YouTube. O Rafael, dia 10 de fevereiro, dia de pagar o Elvis. Verdade. Carlos, a Liga vai igualar os pagamentos da CBF, 15 milhões para os clubes da Série B. Se assim, será bom para a Ponte no decorrer do ano. Leonardo, tá bom. Aliás, por falarmos em Liga, você que não entrou ainda, entra na nossa Liga lá no Cartola, Oráculo. Entra lá que é de graça, entra todo mundo, entendeu? E eu tô lá, mais uma vez lutando contra os meus competentes parceiros que estão lá com a gente. Francisco Lucena, bom dia a todos. Quem mais aqui? CH, bom dia. Escreve: se o Guarani não classificar, cai o técnico e toda a comissão técnica. Tá dizendo que é uma informação. Um abraço, Mauro, pela sua mensagem. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Nós vamos falar do Guarani, né? Então é o seguinte, o Breno Beretta informa que o contrato do Matheus Costa vai até o final deste Paulistão, ok? Então, dúvida desfeita para quem mais conhece de Guarani na cidade de Campinas, quiçá do Brasil, tá bom? 11h45, quem tá aí? O Breno de novo? Beleza. Breno Beretta falando do Guarani. Fala, Breno. Oi, CH, o time do Guarani se reapresentou ontem à tarde, trabalhos físicos, e hoje o primeiro trabalho com bola. O time está realizando nesse momento um jogo-treino contra a equipe do São Bernardo no Brinco. O técnico Matheus Costa já podendo observar opções para o jogo de domingo, a decisão contra o Palmeiras. Vale vaga à próxima fase do Paulistão. Quem que o Matheus Costa não terá? O Isaac e também o Diego Torres, dois jogadores importantes de meio campo que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Provavelmente o Cachoeira deve ocupar a posição de meia nesse time do Guarani. Tem também como opção o Cauã Jesus. No gol, Kaique França volta depois de cumprir suspensão. Com relação à zaga, deve ser mantida com o Maurício Antônio e também o Jonathan, e não se sabe ainda se o Rafael Donato volta a ficar à disposição do treinador, ele que está com um problema muscular. Nas demais posições, se o Matheus Costa quiser, ele pode mexer no time, né? Até porque ele tem o Herbert como opção para uma das pontas, ele tem o Kevin como opção para o ataque, então o treinador pode mexer no time. Não acredito que ele vai tirar o esquema 4-3-3, apesar da necessidade de povoar mais o meio-campo e deixar a defesa um pouco mais sólida diante de um time difícil como é o Palmeiras. Bom, o treinador tem a semana cheia, além dos trabalhos de hoje, tem amanhã, quinta, sexta e também no sábado, antes do jogo de domingo, 8h30 da noite, contra o Palmeiras em Barueri. É claro que há uma possibilidade de combinação de resultados se o Guarani empatar ou perder o jogo. Mas é claro que o Guarani precisa da vitória, pensa na vitória para depender só dele. Inclusive, com a vitória, pode ficar entre os 4 primeiros colocados, o que dá uma vantagem na próxima fase de jogar em casa. Valeu, CH! Muito bem. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, tem aqui muita gente acompanhando, graças a Deus, e fica aqui o meu muito obrigado. Dá um cliquezinho ali pra gente, um joinha. Por favor, você ajuda o canal da Rádio Bandeirantes. Todas as vezes que você entra lá, bota lá um joinha pra gente. Não é? Não custa nada, não paga nada. Tá bom, gente? Ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda, como diria o Ricardinho, me ajuda, né? Me ajuda muito aí. Beleza? Deixa eu ver quem que tá mandando mensagem aqui. Mais um perguntando sobre... o período de contrato do Matheus Costa, já respondi, vai até o Campeonato Paulista, o final do Campeonato Paulista, enfim, é mais ou menos por aí. 11h48, chegando o Gleger Zorzin para falar do Guarani. Fala, Gleger!
Oi, CH, um abraço para você, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes, aqui no nossa área. SH, parada dura pro Guarani na próxima rodada, vai enfrentar o Palmeiras. Sabe, né, que o Palmeiras pode vir com um time alternativo, sei lá, né, mas enfim, mesmo um time alternativo do Palmeiras, é um time que merece muita atenção. Haja vista que foi com o time alternativo lá, o Botafogo venceu, né, o mesmo Botafogo que derrotou o Guarani, venceu o time alternativo do Palmeiras. Na verdade, um time reserva, né? E a expectativa, é claro, de que o Guarani vença e se solidifique no G8. Esse que é o pensamento, mas a gente sabe da dificuldade, até porque os times que estão abaixo do Guarani têm confrontos relativamente mais fáceis, né? E aí só no pejorativo da palavra, né? Relativamente mais fáceis, porque não vai estar enfrentando, por exemplo, um Palmeiras. O Santos, por exemplo, que é um concorrente direto do Guarani por uma das vagas, vai enfrentar o Velo Clube, que está lá embaixo jogando na Vila Belmiro. Tem o Capivariano também, num confronto direto, enfim. São jogos realmente que merecem ter o Primavera, né, que vai enfrentar o Noroeste. Então, enfim, são jogos que merecem muita atenção e o Guarani precisa fazer a sua parte. Fazer a sua parte, claro e óbvio, é vencer o jogo. Até mesmo o empate, dependendo aí da circunstância, pode deixar o Guarani fora. Então, por isso, o Guarani tem que ir em busca da vitória. Deixou escapar, né, CH, naquele jogo contra o Botafogo, né? Jogando em casa, brinco de ouro cheio. E aí o Guarani, infelizmente, não jogou um bom futebol. Mas tomara que o Matheus ache uma escalação interessante, uma escalação plausível e tenha uma estratégia bem definida para se sobressair sobre o português Abel Ferreira. CH. Tá bom, Gleger. Obrigado aí pelas suas considerações. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Antes do Pedro Piscinato, eu quero falar com você, como falo todos os dias, né, da Desktop. A internet 100% fibra ótica para você começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Agora sim, falando da ponte, Pedro Piscinato. Fala, CH, agora com o rebaixamento decretado de forma oficial para o Campeonato Paulista da Série A2, a Ponte Preta apenas cumpre tabela nesta última rodada, recebe a equipe do São Paulo aqui no Majestoso, 8h30 da noite, neste próximo domingo. Por ser uma partida onde a Macaca já está rebaixada, o São Paulo ainda briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, a diretoria do Tricolor até chegou a abrir conversas com a diretoria da Ponte Preta, tentando a compra do mando da partida, tentando levar esse jogo para o Morumbis, porém isso não foi permitido pela Federação Paulista por conta do prazo muito curto até a data da partida. Com isso, o jogo está mantido para este domingo, 8h30 da noite, aqui no Moisés Lucarelli. E após essa partida diante do São Paulo, a equipe do técnico Marcelo Fernandes terá pouco menos de um mês aí até a estreia na Copa do Brasil, onde a Ponte Preta entra na terceira fase. A Macaca vai enfrentar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé e pouco tempo depois já inicia a trajetória também no Campeonato Brasileiro da Série B. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas já com a tabela base em mãos, a Ponte Preta tem a ciência que vai estrear fora de casa, vai encarar o Atlético na primeira rodada da Série B de 2026 e aí depois, na segunda rodada, já como mandante, a Ponte Preta recebe o Ceará nesta partida. Lembrando que a Macaca foi punida com 2 jogos com perda de mando, por conta da invasão da torcida na final da Série C, após o título conquistado diante do Londrina. Então, provavelmente, essa partida contra o Ceará não acontecerá aqui no Majestoso, CH. Valeu, Pedro. E agora comentando o Gleger Zorzin, a Ponte Preta. Fala, Gleger. CH, até é difícil da gente falar aqui, né? O rebaixamento da Ponte. Tá na Série A2 do ano que vem. Cheio de problema, apenas 1 ponto em 7 jogos, é muito pouco, né? Mas a gente sabe, e aí falando da parte da comissão técnica e atletas,
de toda a dificuldade que enfrenta o time pontepretano. Não é fácil. Não é fácil. É só você pegar aí e ver aí quando a Ponte toma um gol, né? O aspecto emocional vai lá embaixo. E foi o que aconteceu aí nas últimas rodadas. A Ponte que depois que... Pra você ter uma ideia, né, CH? 7 jogos, ela começou na 5ª rodada a contar com os reforços, né? Então é difícil. 4 jogos sem poder escrever jogador, aquela dificuldade imensa, né? E aí fica realmente muito difícil. Então, a expectativa é de que o técnico Marcelo Fernandes consiga mexer com o emocional desses caras aí para enfrentar o São Paulo, né? Que tá brigando por uma das vagas, tá ali na briga do G8 também, vai vir com tudo para cima para tentar vencer. E aí preparar o emocional para que esses atletas possam encarar de igual para igual, e não dá para dizer que os caras não estão correndo, muito pelo contrário, os jogadores estão se dedicando muito, né, lutando muito todos os jogos, mas a gente sabe o desequilíbrio físico do time, né, a limitação técnica em alguns momentos de substituição, de trocas, isso tem atrapalhado muito. E atrapalhou no Campeonato Paulista, né, CH? Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto desta terça-feira, 9h30 da noite no Barradão. Vitória e Flamengo, abertura da terceira rodada da competição, o Flamengo que ainda não venceu na competição. O time baiano, provável do técnico Jair Ventura com Gabriel no gol, Natan Mendes, Ricieli, Neres, Zé Marcos e Ramon, Eric, Kaique, Baralhas, Canta Pietra e Renato Kaiser. Já o provável Flamengo do técnico Felipe Luiz com Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá, De La Cruz e Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Apita o jogo paulista, Rafael Klaus, árbitro de vídeo, Daiane Muniz. A bola rola hoje no Barradão, Salvador, 9h30 da noite. Abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem Vitória e Flamengo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica aqui na Pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você